Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ser o monitor de vocês da matéria de Metazoários 1. Eu acabei escolhendo a sistemática como a primeira aula porque eu sei que o pessoal de bacharel acaba reclamando muito que não tem essa matéria. Infelizmente, o nosso curso ele é bem fragmentado. Na minha opinião, deveria ter uma matéria que unisse sistemática e, e evolução como a única matéria de 75 horas, mas infelizmente não é assim. Então, eu acabei definindo que minha primeira aula vai ser sistemática para poder apresentar a vocês é, todo esse paradigma. Eu não vou aprofundar muito historicamente a sistemática, mas eu vou tentar aprofundar pelo menos a base para vocês conseguirem ler os livros de uma forma mais adequada. Primeiramente, o que define a taxonomia? A taxonomia nada mais é do que a tentativa de organizar os seres vivos. Mas só que aqui eu coloquei a imagem do que é um cladograma. A taxonomia em si busca utilizar aquela coisa de reino, classe, filo e por aí vai. Porém, o cladograma, ele tende a utilizar mais a história evolutiva. Por isso que eu quis colocar essa pequena demonstração aqui, porque vocês têm que saber separar isso, tá bom? Então, bora lá. Tudo começa com Aristóteles, os gregos antigos, os povos antigos de mais de 2000 anos atrás. Eles vinham tentando desvendar como é que seria o surgimento dos seres vivos. Na, é, na mitologia grega, nós temos Prometeus e Epimeteu. Epimeteu ele cria os animais e Prometeu cria os seres humanos, tá bom? E quando Epimeteu cria os animais, ele acaba moldando os animais a partir da natureza, utilizando os elementos, como fogo, vento, água e terra. Tá bom? Então, Aristóteles, ele acaba indo contra a religião e ele acaba dizendo que, na verdade, existe uma essência, que o ser ele não pode mudar, por isso que ele é fixista. E ele acaba dizendo que os seres mais simplórios, eles acabam surgindo de uma essência predisposta juntamente com a essência do meio onde ele vive. Por exemplo, ele definia peixes como seres simples. Então, existiria uma essência básica para o surgimento do peixe, e daí essa essência entraria na água e daí daria origem aos peixes. Tá bom? E os seres mais complexos seriam os seres humanos, aqueles que eram ditos como puros, como cavalos, galinhas, cachorros, animais que a gente poderia comer. Aristóteles acreditava que aí já viria de um senso divino, que seria um toque divino, mas que jamais esses seres poderiam mudar. E essas ideias de Aristóteles, ele acaba sendo quebradas por Leo Pasteur, tá bom? Então aqui é a representação de uma biogênese, que era o que Aristóteles defendia em partes, né, que a vida surge a partir de algo não vivo, ou então de alguma coisa divina, né? E aqui é o trapo dando origem ao rato, e aqui é o experimento de Pasteur. O que é que o Pasteur fez? Ele pegou recipiente com diferentes carnes, ele deixou alguns recipientes com contato ao meio externo e outro recipiente com alguma coisa que permitisse pelo menos a essência, né, que seria o odor escapar. Então ele observou que naqueles potes que tinham o meio externo totalmente ligado ao meio interno do vaso, surgiam larvas a partir do cruzamento de moscas que iam até ali. Enquanto as moscas, que não tinham acesso interno ao pote, elas acabavam ficando em volta do pote, e ele observou que essas moscas vinham de lugares externos, que ela não surgiu a partir da essência com o pano, tá bom? Então dali ele pegou e defendeu e provou que os seres vivos não surgem a partir de algo não vivo, tá certo? Então nós temos no século XVIII Carl Linnaeus. Ele foi um naturalista que trabalhou em um museu, se não me engano, de Londres. Eu posso estar enganado, mas deve ser Londres. E ele era um naturalista que ele acabava tentando publicar algumas coisas, porque naquela época os museus surgiram com a ideia de que a coroa, ou seja, os reis, os imperadores, eles deixavam as pessoas observarem o que era trago das grandes navegações, na tentativa de fazer com que as pessoas, tanto nobres quanto plebeus, ficassem do lado das grandes navegações. Que elas pegassem, aceitassem que os impostos pagos, ou então que o dinheiro pago,
poderia ser utilizado nessas grandes navegações, nas colonizações, nas grandes buscas, nas grandes explorações. Então, então daí que surgiu os museus, desculpem, daí que surgiu os museus. Aí Linnaeus, como ele trabalhava na coleção de moluscos, ele também recebia coleções de outros grupos. Então, existiam os livros dos outros naturalistas, ele acabou lendo esses livros, ele não concordava com grande parte, e ele observava que cada autor tinha uma maneira diferente de caracterizar e nomear os seres vivos. Então, ele acabou criando o seu próprio inventário e ele começou a definir os agrupamentos como caixas. Então, como é que funcionava? Ele pegava os animais e as plantas, ele via todas as suas características e daí ele começava a definir qual era a maneira de você ordenar aquelas características e qual era a quantidade, ou seja, a porcentagem, a média de porcentagem de características que os seres vivos compartilhavam, em que caixa, que ele chamou de caixa, em que grupo de caixa eles iriam se organizar. Então daí ele definiu o que era reino, o que era filo, o que era reino, o que era ordem, o que era classe e por aí vai. Então, ele pegou e criou, e escreveu a obra dele, Systema Naturae, que ele acabou ignorando todos os outros livros, ele colocou como definitivo a obra dele, no qual todo mundo deveria utilizar o latim para nomear, classificar e distribuir as espécies, tá bom? Dentro das suas próprias literaturas, porque o latim é uma língua morta, desde aquela época é uma língua morta, ou seja, não existe um povo naturalmente latino falante do latim em si, então a língua não iria mudar, as normas literárias não iriam mudar, e também já era a língua utilizada dentro da ciência, e ele colocou que agora as espécies deveriam ser nomeadas com nome binominal, que eu vou falar um pouco mais lá para frente, tá bom? E então ele acabou criando a definição taxonômica, no qual seria utilizada as características morfológicas das espécies. Linnaeus, ele não criou o termo domínio, ele não criou o reino filo e nem a família. A família já existia antes por causa de botânicos, principalmente de um botânico francês, tá bom? O filo surgiu no século XIX, depois de Linnaeus, e domínio surgiu lá nos anos 1986, a partir de... eu esqueci o nome dele, acho que é Daniel. Ele acabou fazendo a ideia do domínio e ele acabou redistribuindo os reinos, tá bom? Que tinha esses problemas que as algas e os fungos eram colocados como plantas, ele foi defendendo outras coisas, que os vírus são realmente vida, algo que não cabe muito aqui a gente tratar muito mais para frente. Então, bora lá. Então, ele acabou utilizando, para definir isso daqui, as ideias hierárquicas. Lá da história, vocês devem lembrar que você tem lá, na base da pirâmide, quem é escravo, até quem está no topo da pirâmide, que é o clero. Então ele fez um pouco ao contrário, ele colocou que a espécie estaria na base, que seria o foco do estudo, e quanto mais você subiria na pirâmide, você agrupava mais organismos. E daí ele pegou a ideia de reino, classe, ordem, família e gênero, definindo nesses conjuntos hierárquicos que eu vou falar um pouco aqui mais para frente. Então, William Hennig, o que é que ele fez? Lá no século XX, depois de Darwin ter publicado A Origem das Espécies, Hennig ele acabou defendendo as ideias de Darwin e ele acabou indo atrás de explicar a evolução a partir da embriologia. Se a gente conseguiria ver as diferenças, as características mudando dentro dos fósseis, a partir dos fósseis, então possivelmente a gente também conseguiria ver as características mudando através do tempo pela embriologia. Porque os fetos, eles iriam apresentar as características antigas, porque quando um filhote nasce, ele vai se desenvolvendo com o tempo. E bem possivelmente o filhote ele tem as características mais antigas do grupo. Ele pensava um pouco assim, não exatamente assim, mas vinha dessas ideias de outros cientistas antes dele. Então, ele provando que os fetos tinham sim características semelhantes, eles sim guardavam as características ancestrais dos seres das espécies, que eles faziam parte. Ele acabou defendendo que a gente não poderia mais classificar os seres vivos
apenas pela morfologia, mas sim pela sua história evolutiva, que ele chamou de filogenia, tá certo? Então daí ele criou o cladograma, que é isso daqui que a gente sempre vê, porque ele rebuscou, ele acabou utilizando os trabalhos de Darwin, aquela árvore da vida de Darwin, e ele acabou reformulando, demonstrando, né, evolutivamente. Mas aí o que tá? Eu tive a aula de ensino e evolução, e no tema que eu escolhi para minha última apresentação, que foi convergência evolutiva, eu coloquei naquele aqui que a gente chama de terminais, espécies fósseis. E a professora falou para mim que eu não poderia colocar as espécies fósseis como os terminais. Isso está errado. Eu posso sim colocar as espécies fósseis como terminais. É porque lá no início se colocava os fósseis como os ancestrais, mas hoje em dia isso não é aceito. Vocês não podem colocar os fósseis como ancestrais, porque mesmo que eles possuam as características entre dois táxons, a gente não tem certeza que foi aquele fóssil, aquela espécie, aquele representante que deu origem aos táxons atuais. Ele pode até ter um ancestral comum junto com os táxons atuais, mas não é aceito que a gente acabe colocando dessa maneira, e por isso que eu coloquei esse cladograma aqui, para falar um pouco sobre isso, para vocês ficarem atentos. Então esse daqui é o joguinho que eu fiz para mim mesmo, que era mais para eu conseguir lembrar, que eu achei que as provas do professor eu iria ter que saber sobre isso, mas foram umas palestras. Então isso daqui eu posso pegar e jogar em um documento Word, vocês imprimem em casa e vocês podem utilizar para tentar fixar. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês que na nomenclatura há regras. E também vou tentar explicar, pelo menos nesses 4 aqui, o que é que define. De classe até espécie é bem difícil você definir o que é onde é que você integra uma classe ou uma espécie. Ainda mais hoje, que a gente está pegando isso daqui e colocando em desuso. Como eu falei para você, isso de agrupar domínio, reino até espécie, isso daqui é taxonomia. Isso daqui não é cladística. O que é mais aceito hoje é a cladística. Então isso daqui pode ficar em desuso e ser utilizado muito mais apenas para o meio de propagação científica, né? Só para você saber coordenar. Hoje em dia, normalmente, o que está sendo mais aceito é domínio, filo, gênero e espécie. Família, classe e ordem, quase ninguém vai atrás. A gente usa mais o termo taxon, tá bom? Então, bora lá. Domínio. O que é que define o domínio? O domínio nada mais é do que o tipo de célula. Quais são os domínios que a gente tem? As arqueias, que são os tremófilos, as bactérias, que são os procariontes mais básicos, e nós temos os eucarióticos, que são aqueles que têm a carioteca, a cápsula definitiva, que tem o material genético, ou seja, tem alguma coisa que faz invólucro no material genético principal e tenta impedir que haja uma mutação muito grande nele, tá bom? E o domínio, não há uma regra de nomenclatura para a gente definir domínio. O que é que define o reino? O reino é o tipo celular, como é que a célula vai se organizar para formar um tecido. Então existe o tecido vegetal, o tecido fúngico, o tecido protista, porque há protozoários que são multicelulares, tá bom? Lá na aula de protozoários, antes de metazoa, que vai ser a aula 2, eu vou falar um pouco sobre isso. Vai ser uma das aulas mais rápidas que eu vou fazer, porque é só demonstrando como é que a gente está agrupando e o problema de porífera. Aí, porífera eu venho trazendo essa problemática de novo, tá bom? Então é isso. O reino não tem uma regra de nomenclatura e, voltando, o que define o reino é o tipo de tecido que as células formam. Então, o que é um filo? O filo é a filogenia do grupo. Aí já são todos os órgãos, todas as estruturas, desde o feto até o animal, até o ser vivo morrer, define o filo. Quais são as regras? A para animal, ou seja, lá no finalzinho da palavra tem que ter o A. Anélida, porífera, quinidária, cordata, tem que ter A no final. E fita para plantas. Aí tem briófita, pteridófita. São os exemplos que eu consigo pensar agora. Plantas é um pouco difícil, porque plantas está usando outras regras agora, porque estão começando a excluir isso daqui e usando mais isso. Então as terminologias em plantas estão mudando. Então quando vocês tiverem sistemática de plantas, algo do tipo com Rapini, a Rapini vai explicar melhor isso para vocês, tá bom? Então, ordem, o que define a ordem? Aí a gente passa das características gerais para características mais específicas de tegumento. Exemplo, o que é que cobre a pele, como a pele se forma, quais são os folhetos mais
característicos, como é que é formado os órgãos, em que período, qual o tipo de reprodução, qual o tipo de comportamento, e por aí vai, você define a ordem. Exemplo na gente, peixes com escamas feitas do que chamamos de papilenes, a gente tem os anfíbios que têm a pele mais descoberta e com secreção, os répteis que têm escamas verdadeiras secas, nós temos as aves que têm as penas e a gente, mamífero, nós temos pelos. Um exemplo de tegumento que define a ordem. Mas são muito mais outros caracteres que vão definir a ordem. Então, para a regra de nomenclatura, ALES para plantas, algas e fungos. Então, nas ordens de plantas, algas e fungos, vocês vão ver ALES no final. Aí que entra a classe. Geralmente terminadas em ópsia para plantas e fissai para algas. Aí que vocês prestam atenção. Quando vocês veem esse A e E no final da palavra, é porque no latim eles juntos formam um I tônico. Então você não fala ficeiai, você fala ficei, porque esse A e E juntos representam um I tônico, tá bom? Alguns professores vão falar, ignora esse A, fala que ele é mudo e lê o E como I. Não, os dois juntos formam esse som de I tônico. Por isso que no português tem o I tônico. Porque as palavras originais tinham esse AE no final. Só que como nós falamos outra língua, e a língua vai evoluindo, colocar um I tônico é muito mais fácil. Né? Então é fissai para algas e misseis para fungos. Em animais não há uma definição, um terminal para a classe de animais. Nas famílias, acei para plantas e idai para animais, tá bom? Tribo, que não é muito utilizado mais, tribo surgiu quando a gente não conseguiria caracterizar plantas. Tipo assim, você tinha plantas que você sabia que, sim, tinham que ser colocadas na mesma família. Mas só que você pegava e falava, elas são da mesma família, mas não são da mesma tribo, elas ou não são do mesmo gênero, mas elas estão diferindo juntos e a gente não pode colocar em gêneros diferentes. Elas não formam gêneros completos. Então criaram a ideia de tribo, tá bom? Mas o tribo é muito menos utilizado, mas eu coloquei aqui só porque algumas pessoas, alguns pesquisadores, eles ainda defendem a ideia de tribo. Né? Eles preferem utilizar tribo do que gênero. Não sei porquê, mas então assim eu quis continuar, né, pelo artigo que o professor tinha dado pra gente falar sobre isso, então eu preferi colocar aqui até para me lembrar. Então, EI, na verdade, EI para plantas e INI para animais, tá bom? Gênero, primeira letra maiúscula em itálico, ou seja, você vai acabar escrevendo em letra maiúscula a primeira letra do gênero e você tem que colocar em itálico. Se no seu texto já tem alguma coisa em itálico, você tem que colocar sublinhado. E eu vou falar um pouco aqui sobre espécie. E a espécie ela é composta por dois termos na nomenclatura binominal, o nome do gênero e o epiteto específico, que é o que define que tipo de espécie, qual é a espécie que você está representando do gênero, né? Então, é isso daí. Mas, Josué, pera aí. Às vezes eu estou indo ali em uma coleção zoológica e eu estou vendo que tem um AFF, o XPC, algo do tipo. O que é isso? Normalmente, quando você tem, tipo assim, exemplo, que tem lá no laboratório de herpetozoologia, você tem o gênero Synax. Aí vocês vão ver lá, Synax AFF signatus. O que é esse AFF? Significa que você tem a espécie já descrita e você tem populações em locais diferentes. E aí você não sabe exatamente se aquilo ali é uma especiação que está ocorrendo ou se eles são realmente da mesma espécie, mas em localidade diferente e há um fluxo gênico completo para que você possa dizer que realmente é uma espécie. E se você já ver XP, XC, ATC, isso significa que a pessoa que pegou e falou, olha, esse espécime é dessa espécie. Para quem deve estar se confundindo um pouco, espécime é um indivíduo, espécie é o todo, tá? É a população. Alguém pegou e viu um espécime de sapo. E pegou e falou, opa, esse daqui é o Synax cissignatus. Mas só que eu não tenho certeza. Aí coloca essas terminações. Aí vai dependendo, tipo assim, fez uma análise genética, deu, mas a morfologia tá batendo diferente. Fez o contrário, a morfologia está batendo correta, a análise genética está batendo diferente. Viu através de um artigo que depois foi visto como dúbio. E por aí vai dependendo. Mas não é muito utilizado só para tirar uma dúvida que eu me poderia ter, tá? Então, tem uma regra para quando você vai nomear a espécie e você quer acabar homenageando alguém. Quando você quer homenagear um homem, você termina em I. Se você quiser
homenagear uma mulher, você termina em ai. O E e A que você se lê em I, né? Quando você quer homenagear um grupo de homens, você termina o epíteto específico em oro. Para um grupo de mulheres, em aro, tá certo? Então aqui é como é coordenado o ser humano, como é que ele é classificado em todos os subgrupos. E aí o que é que vem? Às vezes eu vejo, sei lá, infra-ordem, infra-reino, grã-ordem. O que é isso? Isso é porque a gente não consegue definir ainda se a gente poderia realmente criar um novo, exemplo, uma nova ordem, né? Um novo filo ou algo do tipo. Porque você pega e fala, exemplo aqui, Deuterostomida, é um superfilo. Cara, os Deuterostomidas temos os cordatos, os cromavolocordatos, que agora mudou de nome, que eu esqueci qual nome que mudou, e os equinodermos, que são as estrelas do mar. Não tem como a gente ordenar eles em um filo de verdade, porque eles diferem ainda muito para chegar em um filo. Então acaba criando o superfilo, por exemplo, né? E se estão diferindo muito dentro do filo e podem gerar um novo filo, eles colocam como subfilo. Exemplo, subfilo vertebrato, tá bom? Mas só que isso não é muito mais utilizado, tá certo? Isso é muito menos utilizado do que o que a gente viu agora. Essas coisas de sub, infra e por aí vai, não é mais utilizado tanto. Vocês, quando vocês veem isso daqui, ignorem e falem assim, é um táxon. Que eu vou falar lá pra frente o que é um táxon, mas é um táxon. Que está muito mais correto, tá bom? Então aqui nós temos o cladograma e eu vou tentar mostrar para vocês como é que lê isso daqui. Você tem a raiz do cladograma, que representa o ancestral comum de todos os terminais, e os terminais são os seres vivos que você quer representar. No nó é representado o evento de cladogênese, que eu vou falar lá na frente, vocês devem ter visto isso em evolução, e o nó representa o ancestral comum entre os outros terminais. Então esse nó aqui é o ancestral comum entre X, A, B, C e D. Esse nó aqui é o ancestral comum entre A, B, C e D. Esse nó aqui é o ancestral comum entre B, C e D. E assim sucessivamente, tá bom? Então, o que é anagênese? Anagênese é quando você tem uma população, ela vai sofrendo alterações durante o tempo e vem dar origem a uma nova espécie futuramente. Ou seja, essa população não se separou. Enquanto a cladogênese, que clado vem de ramificação e genes de genes mesmo, e anagênese é sem ramificação, sem mudança, né? Você acaba tendo algum evento de especiação, sei lá, a população é separada por algum evento geológico. Aí, então, duas populações totalmente separadas, elas vêm dar origem a espécies diferentes, porque a genética, a mutação que está tendo nessa população aqui, não vai ser trocada com as mutações que estão tendo nessa daqui. Então, uma hora ou outra vai dar uma nova espécie, que vocês viram isso na evolução, eu espero. Né? Então, aqui nós temos os tipos de cladograma. O monofiletismo é quando eu pego um ancestral comum e todos os seus descendentes. Então, esse ancestral aqui, junto com todos os seus descendentes de C até F, representa um grupo monofilético. Se eu quisesse fazer um grupo monofilético com esse ancestral comum aqui, ó, o último ancestral comum dessa ramificação aqui, dessa árvore, né, dessa raiz aqui, eu ia ter que agrupar o A e o B. E se eu pegar só o A e o B junto com o último ancestral comum e ignorar de C até F, eu tenho um grupo parafilético. Então eu estou pegando o ancestral comum de um ramo completo, mas eu estou ignorando parte dos seus descendentes. Isso é um grupo parafilético. E aí um grupo polifilético, eu ignoro o ancestral comum entre dois terminais e eu só isolo eles. Então essa é a grande diferença, tá bom? Então aqui a maneira que você pode desenhar, e vai depender do software que você usa, ou de como você quer coordenar, não importa, isso representa isso daqui de qualquer maneira, né? Só é uma maneira de você ver os diferentes tipos de táxon, de cladograma. E aqui, por algum motivo, não carregou. Ah, agora carregou, ainda bem. Então aqui vocês veem que nesse táxon aqui, vocês vão vendo a ideia, né, de agrupamento. Então, o grupo A é grupo irmão de B, porque tem um ancestral comum. E o grupo A e o grupo B são primos do C, porque o ancestral comum aqui já divergiu, olha. A mesma coisa aqui, A é primo de B com C, porque B com C é irmão, porque tem um ancestral comum aqui. A e B são irmãos nesse daqui, porque tem um ancestral comum e eles dois são primos de B.
e assim sucessivamente. E o que é esse a letra E aqui, Josué? É porque aqui a gente sabe que eles são ancestral comum, mas a gente não sabe quem é irmão e quem é primo. Tá bom? Então, às vezes, vocês vão ver algo parecido com isso, ou dessa maneira aqui, ó. Aí vocês veem que vai sair um terceiro aqui do meio. É porque a gente ainda não definiu, a gente ainda não sabe qual é, né, um ancestral e por aí vai. Então, essas aqui são minhas referências. Eu vou tentar disponibilizar o Barnes para vocês. Ele é um pouquinho desatualizado, mas é uma bibliografia a mais, tá certo? Aí vocês podem até comparar como é que está sendo as de 2018 para 2012, muda muita coisa. É muito bacana vocês compararem, principalmente que vocês são bacharéis, tá certo? Todos esses livros aqui foram os que eu utilizei para fazer essa aula. Qualquer dúvida vocês mandam aí para mim. Eu estou gravando essa aula aqui porque eu tentei mandar a outra aula que eu gravei lá em casa através do notebook com o meu webcam, mas tem alguns problemas, então gravei aqui presencialmente para ser mais rápido e eu vou disponibilizar o slide para vocês, até para vocês utilizarem como segmentos, porque eu estou vendo aqui que a leitura pode ficar um pouco difícil e vocês podem usar para estudar. Não vai ter atividade essa aula, porque não é necessário, é apenas uma introdução mesmo, para vocês terem algumas ideias. É algo que não vai cair na prova de vocês, mas se vocês quiserem um estudo dirigido, eu posso disponibilizar um estudo dirigido com pelo menos 6 questões bem rápidas. Vocês podem até usar o ChatGPT, mas ChatGPT, lembre-se, utilize como ferramenta de estudo, mas não como a base principal de estudo de vocês, tá certo? E por último, se vocês quiserem acabar corrigindo algo que eu tenha falado, que vocês tenham informação ainda mais, ou queiram agregar mais à aula, ou ter alguma crítica construtiva, ou uma crítica sobre a forma como eu dei aula, podem dar, não tem problema nenhum. Estou aberto a qualquer coisa, a qualquer diálogo, e qualquer dúvida que vocês encontrem, mesmo que não sejam desde porífera até anelida, se vocês acharem dúvidas em nematoda, em crustácea, se vocês quiserem ler todo o livro, tiverem alguma dúvida, entre em contato que eu posso ir lá ver, tirar alguma dúvida se eu sei ou não sei, e por aí vai. E por último, eu vou fazer uma proposta para vocês. Tem alguns filos entre plateomito e molusca que não é dado. Aí eu já acho que deveria ter uma aula optativa que fale sobre esses filos que não são dados nas aulas de zoologia. Isso daí já é uma opinião minha. Eu não estudei muito sobre a maioria desses filos. Eu tenho uma palestra sobre o filo que eu gosto, que junta os braquiópodes. É um subfilo que junta... Um subfilo que junta os braquiópodes com alguns outros grupos. Né? Eu acabei dando uma palestra sobre eles. Eu acho muito bacana. Se vocês quiserem que eu fale sobre os outros filos que não são muito cobrados na UFES, eu posso tentar fazer algumas aulas e disponibilizar para vocês. Dentre os filos que não são muito falados e não são cobrados, os dois únicos que eu vou falar sobre vai ser Placozoa, que talvez o professor Paulo ele venha abordar, porque ele pediu para caso, se eu fizesse coleta no mar, eu conseguisse achar, eu pudesse levar para ele, e sobre o filo quitenóforo também. São só esses dois únicos filos que talvez não sejam cobrados que eu venha tratar. Contudo, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, que será sobre a correlação entre protozoários, principalmente conoflagelados e animais. Contudo, é isso. Obrigado.